Ao sinal horário meia-noite e 15 horas local do Cairo, 22 e 15 UTC, passamos a apresentar o seu programa em língua portuguesa pelo Departamento Brasileiro da Rádio Cairo. Caros ouvintes, hoje é domingo, dia 8 de março de 2015. Estamos aqui na sua Rádio Cairo, radiodifusora da República Árabe do Egito, que transmite na frequência de 15.480 kHz, 19 metros. Recordamos que também pode nos sintonizar por via satélite na INSET, programa número 8. A nossa equipe de hoje está constituída na apresentação Ismael e na técnica do som Osama Garbia. E passamos a apresentar a nossa programação para hoje. À meia-noite 17 iniciaremos com a música oriental, à meia-noite 19 resumo das notícias, à meia-noite 20 o turismo no Egito, à meia-noite 30 noticiário, à meia-noite 40 palestra especial, seguido por uma canção árabe, à meia-noite 50 egiptologia, seguido por uma canção árabe, a 1 Egito na internet, a 1h05 conversando com os ouvintes, a 1h15 revista científica, seguido por uma canção árabe, a 1h25 resumo das notícias, a 1h27 encerramento da emissão. Como sempre, iniciamos com a música oriental. Agora vamos ao resumo do noticiário. O presidente Egípcio Abdel Fattah el-Sisi afirmou que Egito e Líbano concordaram na necessidade de uma rápida ação para formular uma estratégia árabe para exterminar o terrorismo. O presidente el-Sisi recebeu embaixadores africanos acreditados no Cairo e afirmou que o Egito está interessado em abertura ao continente negro. O primeiro-ministro egípcio Ibrahim Mehleb decretou a criação de um comitê a ser presidido pelo diretor do Centro de Planejamento de Usos de Terras Estatais sobre o desenvolvimento agrícola na costa norte. Egito e Argélia afirmaram coordenar plenamente a situação na Líbia. Estas e outras notícias iremos desenvolver à meia-noite e 30. Agora vamos ao nosso programa habitual, o turismo no Egito. Rádio Cairo apresenta Turismo no Egito. Um programa redigido por Mona Sandubi. Traduzido por Nadia Ailem. Boa noite, queridos ouvintes, e bem-vindos a mais uma edição do seu programa Turismo no Egito. Queridos, não culpem as comidas rápidas ou fast food, uma vez que a ciência moderna tem revelado que as doenças cardíacas são genéticas e vieram até nós desde a antiguidade. Para saber mais, fiquem conosco.
A doença cardíaca, a principal causa da morte do mundo, e seu aumento nos últimos anos tem sido colocada devido às recentes mudanças nos estilos de vida. A frequência crescente da doença tem sido frequentemente atribuída à urbanização, tabagismo, fast food, alimentos rápidos e um estilo de vida ocioso, mas agora essa teoria tem sido desafiada pelos resultados de exames e estudos realizados por uma equipe de cientistas, cardiologistas e arqueológicos em 20 múmias egípcias antigas. Os estudos que foram realizados no Museu Egípcio, no Cairo, revelaram que as doenças cardíacas ou vasculares são doenças genéticas e existiam desde os faraós. Os estudos mostram que o estilo de nossos tempos modernos não é culpado da causa original do problema. Entretanto, parece que o estilo de vida tem afetado o crescimento, talvez, e o aumento da doença. A história da descoberta científica começou em 2008, quando Adel Alem, o co-pesquisador do estudo, e Gregory Thomas, um cardiologista especialista de imagem da Universidade de Califórnia, realizaram uma visita ao Museu Egípcio e admiraram a placa de identificação na múmia da 19ª dinastia, do faraó Merenptah. A placa mencionou que Merenptah morreu com 60 anos de idade e sofria de arteriosclerose, artrite e cárie dentária. As informações provocaram a curiosidade dos cientistas, que se perguntaram como isso poderia possivelmente acontecer. A arteriosclerose é considerada uma doença com risco integrado na vida moderna. As pessoas pensavam que uma dieta rica, obesidade, sedentarismo, tabagismo e a tensão da vida moderna, além dos alimentos processados, desempenhavam um papel muito importante no processo da doença. E assim parecia surpreendente que tinha sido encontrado numa múmia egípcia antiga. Alain e Thomas organizaram uma equipe de cardiologistas do Egito e da Associação Americana, juntamente com os egiptólogos, liderados por Abdel Halim Noureddin, professor de língua egípcia antiga na Universidade do Cairo. Eles tinham como objetivo determinar se os antigos egípcios sofriam mesmo de arteriosclerose e de que forma generalizada era. No pátio do Museu Egípcio, cardiologistas, arqueólogos se reuniram num trailer carregando a máquina de tomografia computadorizada para realizar testes científicos em 20 múmias do Antigo Egito. As múmias pertenciam à elite social e econômica, como sacerdotes, funcionários judiciais e outros no tribunal do faraó. Os testes revelaram que eles morreram numa idade média de 45 anos e que alguns tinham doenças cardiovasculares graves, incluindo artérias obstruídas. Nove das múmias tinham calcificação, seja na parede da artéria ou na trajetória, onde a artéria deveria ter sido. Algumas múmias tinham calcificação em até 6 artérias diferentes. Calcificações vasculares foram observadas em ambos os machos e as fêmeas. A múmia que mostrava sinais mais críticos da arteriosclerose foi da senhora Rai, a babá da rainha Ahmose Nefertari, que viveu até uma idade de 30 a 40 anos por volta de 1530 a.C. No entanto, o estudo não revela se realmente a arteriosclerose foi a causa da sua morte. Alain começou a questionar se essa doença é apenas uma doença de elite ou se também afetava as pessoas pobres também. Para responder a essa pergunta, mais informações precisam ser recolhidas do estilo de vida das pessoas cujas múmias tinham sido submetidas a tomografias.
Mas investigações e estudos devem ser realizados em outras múmias com um padrão de vida mais baixo, o que, pelo menos, exerciam mais esforço físico, a fim de saber se arteriosclerose era comum entre todos os antigos egípcios. A arteriosclerose está sempre presente entre os seres humanos modernos, apesar das diferenças do estilo de vida antigo e moderno. O estudo descobriu que era bastante comum em ambas as épocas, pelo menos entre os rios. Mais pesquisas realizadas ainda em outras culturas e entre os seres humanos antigos menos abastados vão ajudar a responder essa pergunta. Sr. Randall Thompson, cardiologista do Instituto Mid-America do Coração, em Kansas City, vê-se que os seres humanos em tempos antigos tinham a predisposição genética e o ambiente para a promoção do desenvolvimento de doenças cardíacas. As descobertas sugeriram que devemos olhar para além dos fatores modernos de risco para compreender plenamente a doença. Estudos científicos executados alguns anos atrás para a múmia revelaram que os doenças o scan da múmia do faraó Tutmés II, o marido que lhe era um pão, Ao sinal horário meia-noite e 30, hora local do Cairo, 22h30, o TC, passamos a apresentar o seu boletim informativo. Vamos começar com o resumo do noticiário. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi afirmou que o Egito e o Líbano concordaram na necessidade de uma rápida ação para formular uma estratégia árabe para exterminar o terrorismo. O presidente al-Sisi recebeu embaixadores africanos acreditados no Cairo e afirmou que o Egito está interessado em abertura ao continente negro. O primeiro-ministro egípcio Ibrahim Mehleb decretou a criação de um comitê a ser presidido pelo diretor do Centro de Planejamento de Usos de Terras Estatais sobre o desenvolvimento agrícola na costa norte. Egito e Argélia afirmaram coordenar plenamente a situação na Líbia. As notícias em detalhes. Al-Sisi. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi afirmou o apoio total ao Líbano e indicou que os dois países têm visões convergentes sobre a necessidade de uma rápida ação para criar uma estratégia árabe para exterminar o terrorismo e evitar o fornecimento de dinheiro e armas a todos os grupos terroristas e extremistas na região, os quais têm cometido atrocidades que ofendem a ideologia sunita e a religião islâmica em geral. Al-Sisi fez estas declarações ao receber hoje Saad Hariri, líder do Bloco Futuro e ex-primeiro-ministro libanês. Por sua vez, Al-Hariri começou o encontro ao apresentar condolências ao presidente pelos cidadãos egípcios vítimas do terrorismo. Ele afirmou que o Egito e os detalhes esse comitê irá coordenar com diversos órgãos para acelerar a tomada de decisão sobre a implementação do Banco Público de Companhias que está entre o projeto de cultivo de 42.000 áreas nas áreas de Hammam, Daban e na costa noroeste de Al-Amin. Shukri. Geram pontos de vista convergentes e coordenação total sobre a situação na Líbia.
O ministro das Relações Exteriores egípcio Sami Shukri, em um encontro com o ministro do Estado argelino para Assuntos Exteriores Abdul Qadir Moussahil, declarou que as conversações analisaram as relações entre os dois países e a situação regional. Tanto o Egito como a Argélia têm um peso e postura para manter a segurança nacional árabe, fortalecer a estabilidade na região e encarar vários desafios, afirmou Shukri, indicando que a situação na Líbia teve grande parte do encontro com o lado argelino. O Ministério das Relações Exteriores egípcio anunciou que cerca de 80 países de diferentes continentes do mundo e 23 organizações regionais e internacionais confirmaram a sua participação em alto nível na Conferência Econômica que deve iniciar na próxima sexta-feira na cidade de Sharm el-Sheikh. A participação desses países e organizações junta-se à prevista presença de grandes companhias mundiais e do Fórum Econômico Mundial de Davos. Os ministros das Relações Exteriores árabes realizarão uma reunião amanhã no Cairo para discutir a situação do Iêmen, assim como a causa palestina. A reunião também discutirá os preparativos para a cúpula árabe que deve ser realizada de 28 a 29 deste mês na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, Palestina. No final da sessão, em nível de representantes permanentes sob a chefia da Jordânia, o Conselho da Liga Árabe elaborou de resolução a ser submetido à reunião ministerial árabe para ser aprovado. A resolução, a ideia da liderança palestina, dirigia ao Tribunal Penal necessário líderes israelenses por crimes contra o povo palestino durante o período de ocupação e as guerras sucessivas na faixa de Gaza. Iraque. As forças iraquianas realizaram hoje operações militares em grande escala em várias áreas e redutos do grupo terrorista Daesh na província de Anbar, a oeste do Iraque. Fontes de segurança iraquianas disseram que tropas conseguiram liberar um dos vilarejos no leste da cidade de Ramadi e matar 86 militantes de Daesh, além de causar vários danos materiais aos equipamentos militares do grupo. Síria. Homens armados não identificados mataram 12 militantes do grupo terrorista Daesh em 2 ataques simultâneos na província de Deir al-Zor, no leste da Síria, informou o grupo de monitoramento do conflito. Os homens armados também atacaram uma barricada do grupo perto da ramificação de segurança na cidade de Mayadin, nos arredores de Deir al-Zor, disse o Observatório Sírio de Direitos Humanos, indicando que os ataques causaram a morte e ferimentos em vários militantes de Daesh. Iêmen. 10 militantes do grupo Houthi morreram em confrontos com homens armados tribais jemenitas na província de Baida, no centro do Iêmen. Os homens tribais atacaram uma área de elementos leais aos Houthis na província de Mareb, matando 4 e ferindo outros 6. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar o boletim informativo da Rádio Cairo. Depois de uma pausa musical, iremos apresentar o palestra especial.
Caros ouvintes, agora vamos apresentar palestra sobre o Dia Internacional da Mulher. Hoje vamos falar sobre uma ocasião notável que nós comemoramos orgulhosamente em 8 de março, todos os anos, a saber, o Dia Internacional da Mulher. Nós também vamos realçar através dessa comemoração sobre o que foi apresentado pelas mulheres que são a metade da população do mundo, a fim de contribuir para o desenvolvimento e progresso das suas sociedades. Além disso, nós devemos rever os direitos adquiridos pelas mulheres e outros direitos que elas lutam para obter. As mulheres são um segmento importante e principal da humanidade e agora, após muitos séculos de privação dos seus direitos, elas estão contribuindo efetivamente para os movimentos da evolução e modernização tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento igualmente. Essa é uma comemoração mundial em todo o sentido da palavra, porque mulheres em todas as partes do mundo, independentemente das suas diversas línguas, religiões, culturas, política e bases econômicas, reúnem-se para comemorá-lo. Em alguns países, comemorando o Dia da Mulher, levam uma semana inteira, chegando ao seu auge em 8 de março. Todavia, a questão importante é por que o mundo escolheu o dia 8 de março em particular para comemorar essa ocasião. Para responder essa pergunta, nós devemos retornar à história. Essa ocasião vem como resultado das lutas e demonstrações realizadas pelas trabalhadoras nas fábricas de tecelagem em Nova York, nos Estados Unidos, em 1857, em protesto contra as suas más condições de trabalho. Depois de 50 anos dessas demonstrações, uma nova onda de demonstrações também foram organizadas em Nova York em 8 de março e apelavam pela redução das horas de trabalho, aumento de pensões e direito de voto das mulheres. O lema dessas eleições foi pão e rosas. Além disso, essas demonstrações coincidiram com o crescimento de alguns movimentos feministas dentre as classes médias nos Estados Unidos. Esses movimentos apelavam para concederem às mulheres os direitos de participar na vida política e o direito de voto para a causa da paz e progresso. Cabe mencionar que essa ocasião não foi comemorada a nível global, exceto após ser aprovada pela primeira Conferência Internacional da Organização Feminista Democrática, que foi realizada em Paris depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Depois, em 1977, e após 2 anos de comemoração do Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma decisão que apelava pela devoção do dia 8 de março, todos os anos, como um dia para a comemoração dos direitos das mulheres e paz mundial, de acordo com as condições de todos os países e as suas ações nacionais de história. Embora as Nações Unidas e as organizações não governamentais concedam grande atenção aos direitos das mulheres, elas não conseguiram obter todos os direitos até agora. Contudo, isso diferencia de um país para outro. Mas muitos países do mundo estão ainda sofrendo de discriminação contra mulheres. Entre as coisas mencionadas pelos relatórios das Nações Unidas como um indicador dessa discriminação contra mulheres está que as mulheres representam 70% das pobres do mundo. Quanto ao analfabetismo, as mulheres representam 3/4 das pessoas analfabetas no mundo. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar
palestra especial sobre o Dia Mundial da Mulher. Agradecemos pela vossa atenção dispensada e estiveram com vocês na apresentação Ismael. صباح الفل يا مصر. حوار صريحة جدا. بص بقى مين اللي هيغني ده؟ بصوا ده بروسلي، يعني التنين الأسود، يعني التنين الشوكي، وأما نقول بروسلي يعني تتنك. في الأربعين عالكنبة قاعدة مركزة ومقضياها مسلسلات وأزأزة، ونجوزها جه وقال لها حضري العشاء، ما ينوبوا منها إلا صريخ ونرفزة. في الأربعين عالكنبة قاعدة مقربزة ومقضياها مسلسلات وأزأزة. سن الخمسين قال عايزة تصبغ شعرها وتقول طول عمري جميلة وحلوة ولسه صغيرة. ويلي البنات 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 عيروني البنات قوموني البنات قهروني Ricardo apresenta Egiptologia. Programa redigido por Fatih Mustafa. Com vocês na locução,
Nadia Allen. Boa noite, queridos ouvintes, e bem-vindos a um novo episódio da nossa série Egiptologia do Antigo Egito. Olá, queridos, boa noite e bem-vindos a uma nova edição do nosso programa Egiptologia sobre os textos eloquentes que chegaram para a gente do Antigo Egito. Os textos com que lidamos hoje estão relacionados a uma visita efetuada ao Egito do rei de Reta, em resposta a um convite de um dos mais famosos faraós, Ramsés II. Na edição anterior do programa, destacamos uma parte da mensagem que foi enviada pelo Ramsés II para Ratu-Sil, seu aliado e sogro, para visitar o Egito, para que eles pudessem se familiarizar no nível pessoal. Nós dissemos que Reta tinha algumas reservas sobre o recebimento desse convite. Em responder, assim, ele escreveu de volta a Ramsés perguntando sobre os detalhes exatos da visita. O meu irmão poderia me informar o que poderíamos fazer exatamente em seu país? Ramsés respondeu de volta a mensagem do rei de Hetitas de uma forma diplomática, única e bem refinada, na qual mostrou a sua alta nobreza. Ele disse o seguinte: o que você disse, irmão? O Deus do sol do Egito e Deus da tempestade em Reta insistiriam que meu irmão visitasse seu irmão. Então, será que o meu irmão aceitaria gentilmente esse convite útil e viria para me visitar? E a gente se encontraria face a face enquanto Ramsés II estará sentado no seu trono. Eu iria pessoalmente à terra de Canaanite para receber o meu irmão para lhe dar as boas-vindas à minha terra. A carta significava que Ramsés II tinha oferecido para se encontrar com Reta na terra palestina, e provavelmente o encontro ia ser num dos palácios de Ramsés em Gaza. Depois ele ia acompanhar pessoalmente o seu convidado para o Egito, provavelmente até perto de Per-Ramsés, a nova capital do país. Foi a atitude mais simpática e acolhedora de Ramsés II que convenceu o rei bem reservado de Hetitas de aceitar o convite. Porém, uma emergência surgiu no caminho da execução da visita, quando verifica que a condição dos pés inflamados de Ratu-Sil adiou temporariamente a visita e os egípcios foram informados. Os hititas também disseram que um relatório médico da condição da saúde do rei seria enviado sobre os desenvolvimentos no estado dele, de acordo com o qual o tempo da sua visita seria definido. Textos relacionados com o tema da visita contaram sobre uma visão que a rainha direta, Badu-Repa, tivera. Ela viu uma pessoa que falava com ela em nome de Deus, dizendo o seguinte: juro por deusa Ningal, se a doença da inflamação dos pés ou a queimação desaparece e deixasse sua excelência em segurança, você teria 10 frascos de ouro formados com lápis lazuli, a deusa Ningal. Os pés do rei curaram. Em uma mensagem para o Egito, diz que ele havia deixado a cidade em seu caminho para o Egito. Muito provável que os dois grandes homens de antigamente tinham se encontrado na terra Canandes e foram juntos para a capital Nova Per-Ramsés. É lamentável que não temos nenhuma evidência exata ou informações sobre esse evento histórico, algo como um monumento memorial em Per-Ramsés ou Ratu-Sas, por exemplo. Talvez esse monumento foi feito, mas tinha desaparecido devido às forças do tempo. No entanto, um papiro educacional de Memphis fala sobre um intercâmbio
escrito pelo grande rei direta ao governante de Qoda, norte da Síria, para convencê-lo a acelerar os preparativos para ir ao Egito, para oferecer suas saudações a Ramsés II. Da mesma forma, uma nota deformada foi descoberta em Tebas, com uma mensagem ideal por Initesheb I, o rei de Carcamesh. Todas essas indicações asseguram que a história da histórica cúpula hitita egípcia tinha realmente ocorrido, apesar da falta de documentos definitivos ou de provas. De qualquer forma, deve ser compreensível que as relações entre Reta e Egito haviam se consolidadas como um resultado de visitas de intercâmbio de ambos os países. Os altos funcionários, nomeadamente a grande visita do rei, que foi precedida pela visita do seu filho, o príncipe herdeiro, além do intercasamento de Ramsés II si mesmo com a filha do rei Ratusil III. As relações atingiram seu ponto alto nos níveis oficiais e pessoais, quando Ratusil III ofereceu a Ramsés II para casar com sua segunda filha. A feliz ocasião foi marcada pelos poetas do corte real como um presente dos deuses. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa edição de Egiptologia. Aguardem a próxima edição na próxima semana. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do som Mônica. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا سينا لما اتأثرت، لما ليالي الحلم اتحصرت. اسألوا سينا لما اتأثرت، لما ليالي الحلم اتحصرت. مين اداها الروح وخداها وقال الدنيا مصر انتصرت. صبروا ولادي 6 سنين، 6 ثواني في عمر الدنيا، قبل زماني ما يغمض عين مصر بقت عالضفة التانية. كانت صعبة وكان طيران ودفاع جوي ولا البركان، قوات برية وبحرية وفي يوم الحرية طوفان. مصر بتكبر رغم الصعب، مصر بتتقدم عالدرب، مصر الأمة الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب. اسألوا بكرة عن الإنجاز اللي بيحلم بالأعجاز، لما الزرع يجوب بحصاده والأحلام الناس ينحاز. مصر الجاية بشوق وحنين، مصر الإيد العاملة البانية من إخلاص
مصر بتكبر رغم الصعب مصر بتتقدم عالدرب مصر الأم الحرة الحية هي الجاية بأمر الشعب مصر بتكبر رغم الصعب Rádio Cairo presenta Egito na internet. Um programa redigido por Mohamed Abdelaziz. Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do seu programa semanal do Egito na internet. Este programa é preparado por Mohamed Abdelaziz e traduzido por Nadia Faida. Egito e Espanha assinam um protocolo de desígnios para desenvolver as relações econômicas. Caros ouvintes, o Egito e a Espanha assinaram uma declaração comum de desígnios para desenvolver as relações econômicas e comerciais entre os dois países. O ministro da Indústria e Comércio, Munir Fakhr Abdenour, e o secretário de Estado de Comércio do Ministério da Economia da Espanha, Jaime Garcia Legas, assinaram a declaração. A declaração tem por objetivo melhorar o nível das relações econômicas conjuntas, especialmente no campo de comércio e da indústria. Disse Abdenour, que está visitando a Espanha. Ministro da Justiça, Sistema Judicial a ser desenvolvido. Numa mensagem de tranquilidade do governo egípcio para todos os países do mundo sobre os procedimentos para preparar a economia para receber mais investimentos, os ministros que participaram de uma conferência sobre o clima judicial para apoiar o investimento sublinharam que o sistema judicial egípcio será marcadamente desenvolvido. O ministro da Justiça, Mahfouz Sabri, disse que o governo pretende desenvolver o sistema legislativo para assegurar uma resolução rápida dos casos, a realização da justiça e a proteção dos investimentos através do desenvolvimento de tribunais econômicos a fim de preservar os direitos dos investidores e eliminar a corrupção. Isso veio na inauguração da conferência que foi organizada pelo Ministério da Justiça em colaboração com a Federação das Câmaras Egípcias de Comércio, sob os auspícios do primeiro-ministro Ibrahim Mehleb. Investidores Modi, 4,5% de taxa de crescimento esperada no Egito. Moody's Investidores, serviço de notação de crédito, espera que as taxas de crescimento econômico egípcio irão variar entre 4% e 4,5% para o ano fiscal atual. Um analista financeiro para o setor de bancos disse numa conferência de imprensa que as taxas de crescimento do Egito vão aumentar graças às empresas de desenvolvimento que o governo egípcio está lançando. Caros ouvintes, até 278 milhões de metros cúbicos de escavação seca foram concluídos até agora no projeto Novo Canal de Suez. Supervisor do projeto Kamel Al-Wazir disse, falando na conferência de imprensa, o chefe da Autoridade de Engenharia das Forças Armadas acrescentou que é importante emitir a nova lei do investimento antes da cúpula econômica do Egito no prazo neste mês.
E assim, caros ouvintes, já acabamos de apresentar o programa O Egito na internet. Agradecemos pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael. Rádio Cairo apresenta Conversando com os ouvintes, um programa elaborado e apresentado por Amélie Dessouky. الله لحبك انت ما بحبش غيرك انت والدنيا عندي انت والدنيا عليك شوية. Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, rádio difusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de 22h15 até 23h30 UTC, na frequência de 15.480 kHz, na banda dos 19 metros. Lembramos também que o nosso programa Conversando com os Ouvintes sai ao ar todos os domingos e às quintas-feiras. E recebemos com muito prazer suas lindas cartas ao nosso endereço Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito, Caixa Postal 566, o Cairo, Egito, o nosso endereço eletrônico brazilian_prog@irtu.org. انا ابعد عنه الواد ده حلو الواد ده حلو سابق سنه الواد ده حلو ما اقدرش انا ابعد عنه الواد ده حلو 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 سابق سنه. Que lindo! Olá, queridos amigos, e continuamos celebrando, festejando o dia aniversário 450 anos do Rio de Janeiro e vamos ler as mensagens que nos chegaram nesta linda ocasião. Ediline Rodrigues disse: feliz 450 anos ao Rio, que tenha muitas comemorações na santa paz de Deus e que Deus possa transformar esta cidade linda cada vez mais. Jorge Lobianco, Rio, 450 anos. Rio é realmente uma das cidades reconhecidas entre as 3 mais bonitas do mundo. Sebastião Matias de Carvalho Neto, parabéns a todos os cidadãos do Rio de Janeiro. Rogério Guedes escreve uma larga mensagem sobre o Rio. Ele disse: Rio, 450 anos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Rádio Cairo Internacional serviço em português para o Brasil pela oportunidade de escrever um pouco sobre os 450 anos da cidade maravilhosa. Mesmo estando distante por muitos quilômetros, admiro a beleza desta cidade e sabendo que esse pequeno texto não cabe toda a beleza que existe nesta cidade, me arrisco a dar meu depoimento. Falar sobre o Rio de Janeiro nesta data tão comemorada e falar de uma cidade cheia de belezas naturais tão bem retratada nas canções, na poesia, no cinema, etc. E também Rogério Guedes disse: enfim, o Rio chega hoje a 450 anos lutando para manter suas belezas naturais e enfrentando problemas de uma grande cidade com milhares de habitantes, sem deixar de encantar quem por ela vive, quem por ela passa. Parabéns, Rio de Janeiro, que continua linda e maravilhosa.
Muito obrigada para Rogério Guedes e feliz aniversário para Rio de Janeiro. E continuamos com esta linda canção do cantor egípcio Hakim e a sua canção que está intitulada Que Lindo. جماله زايد عن قده والورد نايم على خده ده جماله زايد عن قده والورد نايم على خده والكل يشهد على انه الواد ده حلو 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 سابق سنه الواد ده حلو سابق سنه الواد ده حلو مقدرش انا ابعد عنه الواد ده الواد ده حلو سابق سنه ده الواد ده حلو مقدرش انا ابعد عنه الواد ده عينيه بتشغل وتغير مع انه عالحب صغير ده عينيه بتشغل وتغير مع انه عالحب صغير لكن في حسنه مفيش منه الواد ده حلو 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 سابق سنه الواد ده حلو سابق سنه الواد ده حلو مقدرش انا ابعد عنه الواد ده حلو Continuamos nosso encontro de Conversando com os 20 com Jorge Lobianco. Disse, sou Jorge Lobianco, nascido no dia 12 de abril de 1945, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. E chegarei novamente no Cairo no dia 31 de maio de 2015. Amo o Egito por toda a sua história de muitos milênios, por todas as obras realizadas há pelo menos 5.000 anos ou mais. Conheço praticamente todo o Egito. E em 31 de maio vou me encontrar com um grupo que chegará do Brasil para visitarmos junto durante 15 dias, viajando pelo Nilo. Damos as boas-vindas para Jorge Lobianco e seu grupo e desejamos que nos visitar na Rádio Cairo um dia quando chegaram no Egito. Forte abraço para vocês da Rádio Cairo brasileiro e todos os meus amigos egípcios e brasileiros que aí moram. Jorge Lobianco. Eudson Lima disse: olá, tudo bem? Gostaria de receber por e-mail as frequências e os programas em português brasileiro da Rádio Cairo Egito. Quero ouvir novamente e enviar para a emissora. Uma honra estar junto a vocês. Obrigado. Sameh El-Shams, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa com grande brilho do mar. Luiz Lança, Rio de Janeiro, ainda é o berço do turismo no Brasil. João Carlos Oliveira, bom, eu gostaria de saber a frequência. Antes de finalizar, lembramos que nossa frequência é 15.480 kHz na banda dos 19 metros, a partir de 22:15 até 23:30 GMT. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final do nosso programa Conversando com os 20. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada e estiveram com você na locução Amel, na supervisão Mohamed, na técnica de som Salwa. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. الواد ده حلو سابق سنه ده الواد ده حلو مقدرش انا ابعد عنه
اهو عينيه بتشغل وتغير مع انه عالحب صغير ده عينيه بتشغل وتغير مع انه عالحب صغير لكن في حسنه مفيش منه الواد ده حي الواد ده حي الواد ده حي Rappresenta Revista Científica. Um programa redigido por Marianne Samir, apresentado por Amália de Souza. Bem-vindos, queridos, a uma nova edição do seu programa Revista Científica. Começamos com essa notícia. O verde motiva a felicidade e a produção. As pesquisas médicas recém-realizadas revelaram que os funcionários que trabalham em escritórios que são projetados no estilo que contém áreas verdes ou que contenham quantidades adequadas de plantas naturais são mais felizes e mais produtivos. Este é um dos primeiros estudos de campo do seu tipo. Está provado que os ambientes ecológicos tornam as pessoas mais contentes e mais diligentes. Uma caneta que traduz ao escrever. Para ler um idioma diferente sem acessar um papel dicionário eletrônico, 3 pesquisadores chineses projetaram um dispositivo de tamanho pequeno que faz a tradução muito fácil. Denominada Guia de Daera, o novo dispositivo torna mais fácil para os estudantes ou aqueles que desejam aprender uma nova linguagem para traduzir textos durante a leitura. Foi projetado de forma a atender todas as formas e tipos de canetas de tinta, canetas esferográficas e lápis. O dispositivo está ligado à caneta e logo após desenhar uma linha debaixo de uma palavra ou texto, ele a converte imediatamente. O scanner de luz presente no interior do dispositivo digitaliza a palavra ou texto e converte imediatamente para que o texto traduzido apareça na página do livro ou a revista que você está lendo. O novo tradutor pode ser carregado utilizando um carregador externo equipado com um USB especial. Ele também pode ser ajustado de uma forma a atender todos os tamanhos e tipos de canetas. O guia de Harry é leve e pode ser levado no bolso. Os projetistas do dispositivo, que está atualmente sendo desenvolvido, esperam adicionar dicionários a ele num grande número de línguas estrangeiras, além de um conteúdo eletrônico considerável. O arrefecimento dos dispositivos eletrônicos dentro de uma solução. Uma equipe de pesquisadores na Universidade de Leeds, na Grã-Bretanha, chegou a uma nova técnica para refrescar os dispositivos eletrônicos, que ajudam a limitar as taxas de energia consumida no processo de resfriamento de aproximadamente 98,8%. O chefe da equipe de pesquisa diz que a solução utilizada nessa experiência goza de características maravilhosas, uma vez que não é inflamável, um mau condutor de eletricidade, o que o torna adequado para os aparelhos elétricos e eletrônicos. E assim, queridos, chegamos ao final da nossa edição de
revistas científicas. Estiveram com vocês na locução Nádia e na técnica do som Mona. نسيانك صعب أكيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد حبدأ من تاني حياتي وأصادف حب جديد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد نسيان صعب أكيد ملوش غير حل وحيد حبدأ من تاني حياتي وأصاب حب جديد ولو إن الحب التاني مش حيرجعني زماني ولو إن الحب التاني مش حيرجعني زماني. Gente, agora já estamos na reta final da nossa emissão, mas antes vamos ao resumo do noticiário. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi afirmou que Egito e Líbano concordaram na necessidade de uma rápida ação para criar uma estratégia árabe para exterminar o terrorismo. O presidente al-Sisi recebeu os embaixadores africanos acreditados no Cairo e afirmou que o Egito está interessado em abertura ao continente negro. O primeiro-ministro egípcio Ibrahim Mehlab decidiu a criação de um comitê a ser presidido pelo diretor do Centro de Planejamento de Usos de Terras Estatais sobre o Desenvolvimento Agrícola na Costa Norte. O Egito e a Argélia afirmaram coordenar plenamente a situação na Líbia. Este foi o resumo do noticiário 2 da Rádio Cairo. Agora vamos passar a apresentar a nossa programação para amanhã. À meia-noite 17 iniciaremos com a música oriental, à meia-noite 19 resumo das notícias, à meia-noite 20 giro microfónico, à meia-noite 30 noticiário, à meia-noite 40 comentário político, seguido por uma canção brasileira, à meia-noite 50 arte, seguido por uma canção árabe. A 1 o mundo dos esportes, a 1h05 as canções da semana, a 1h15 Nova Era, seguido por uma canção árabe, a 1h25 resumo das notícias, a 1h27 encerramento da emissão. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final da nossa programação para hoje. Agradecemos a todos pela atenção dispensada. Estiveram com vocês na apresentação Ismael e na técnica do som Osama Garbia. Esta era o Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.